Sejam muito bem-vindos ao InPodcast, o podcast dos empreendedores que apostaram tudo, mesmo contra todas as probabilidades, e deram certo. Nosso episódio de hoje é para tratar um problema que assola 90% dos empresários que trabalham e não sabem para onde seu dinheiro está indo. E por conta disso, resolvemos trazer aqui no All In Podcast Vanderleia Trajano. Ela é empresária, controller, tem uma vasta experiência no financeiro, sabe de tudo um pouco, afinal de contas, são mais de 20 anos de experiência numa das áreas mais complexas, que é a área de hotelaria. Vai dividir um pouquinho do conhecimento dela e ensinar pra gente por que empresas prosperam efetivamente. Vanderleia, seja bem-vinda! Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, trago aí uma vasta experiência na área de financeira, um know-how bastante grandioso, espetacular. Comecei aí como tesoureira e não parei mais. Já gerenciei grandes empresas, como a Paulo Otávio, empresas da Paulo Otávio, Blue Tree, do Grupo Tauá, Nacional In, e pequenas empresas também, já ajudei aí, principalmente na área financeira. A metodologia que eu uso é a metodologia que é usada nas grandes companhias. As empresas que prosperam usam essa metodologia. Perfeito. Então é essa metodologia que eu quero trazer. Muito bom. Então vamos bater um papo sobre isso. E antes de falar especificamente da metodologia, Vanderleia, por que as empresas não crescem? Por que as empresas não prosperam? Por que esse cara trabalha e não sabe para onde o dinheiro dele vai? Simples, porque não é só receber, não é só ter dinheiro, não é só faturar, é saber gerenciar. Se você não souber gerenciar, não fizer um bom planejamento, você não sabe onde vai parar o seu dinheiro. Isso é o que acontece. E agora, nesse momento que eu estou trabalhando com pequenos empresários, né, que desde setembro eu venho desenvolvendo esse trabalho, e é o que eles mais falam. A primeira pergunta que eles me fazem é: Vanderleia, o que eu faço? Eu faturo, trabalho, e eu não sei onde está indo o meu dinheiro. Essa é a maior pergunta deles. Sabe uma coisa que eu percebo bastante nos empresários, Vanderleia, que geralmente eles empreendem por uma necessidade. Então eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma, eles já têm algum tipo de know-how naquilo que eles fazem, e eles de empregado, funcionário, passam a ser patrão, donos de empresa, mas não com um profissionalismo devido. Ele pega tudo aquilo que ele não gostava da empresa anterior que ele trabalhava, por exemplo, elimina e na dele ele só faz o que ele quer, só faz o que ele gosta. E geralmente é executar. Essa parte do planejamento não existe. Não existe. E a maioria não traz know-how financeiro, não tem conhecimento nenhum financeiro. O máximo que tem é sua gestão de caixa, que, desculpa dizer, muitos são da época do meu pai, que é um caixa que é entrada e saída, e apenas isso. Então não sabe gerenciar recursos. E gerenciar recursos não é apenas gerenciar números. Vai muito além de gerenciar números. E muitas vezes, a maioria, o empresário, ele tem know-how naquilo que ele sabe, como você mesmo fala. Se ele é um cozinheiro, abre um restaurante, né? Se é um empresário que vende roupa, que vende joias, gosta de ser vendedor. Outro empresário quer ser professor. Outro empresário quer várias áreas. E aí ele não tem conhecimento nenhum na área financeira. Agora vamos voltar um pouquinho, ou melhor, vamos falar um pouquinho das empresas, das grandes empresas. O presidente, ele não gerencia a área financeira. O diretor, ele não gerencia a área financeira. Ele tem alguém para gerenciar. As pequenas empresas, não. Eles querem gerenciar sem saber. Se grandes empresas não colocam na sua própria mão o gerenciamento financeiro, porque você, pequeno empresário, muitas vezes nem só não está na sua mão, como também você não cuida. Você deixa as coisas acontecer. E a área financeira não é assim. Você não pode deixar as coisas acontecer. Outro lado que eu identifiquei bastante, né, conversando com vários empresários, é a gestão que eu chamo gestão por apagar incêndio. O que é isso? Eu vou resolver o hoje, o agora, o amanhã, depois eu resolvo. E nessa entra num círculo vicioso. Todo dia está apagando incêndio e não sabe mais o que fazer. Aí mistura suas despesas pessoais com as finanças da empresa. Daqui a pouco você está colocando dinheiro que não é para colocar, ou você está tirando o que não é para tirar. E aí entra no ciclo vicioso, se perde. Mas esse negócio aí de confundir dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa física, dinheiro da pessoa jurídica, isso não acontece no Brasil, não. É só lá fora. Aqui no Brasil, bom. Acredite. Nenhuma empresa faz isso, não. Tá. A maioria. E, assim, desculpa falar também,
a questão contábil. Tem conhecimento nenhum e nem sequer cobra do contador. Ainda fala assim, eu vou cobrar o quê? Eu não sei. E nem o contador também não quer trabalho, então ele Não. não te fala o que precisa. Às vezes nem ele sabe, a verdade é essa. Olha, muitos contadores é para emitir olerite ou para ajudar a emissão de nota fiscal. Nas grandes Folha de empresas, pagamento. a folha de pagamento. Nas grandes empresas, o contador ele é obrigado a registrar tudo que entra e tudo que sai. O saldo em contas tem que bater com sua área financeira. Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa que eu fui fazer uma visita, fui buscar o balancete, não era fidedigno. Não correspondia com as despesas da empresa. Por quê? Porque o contador disse, não precisa enviar as despesas para mim. Tudo que sai da empresa, ele colocava como saída de sócio. Olha que beleza. E aí a empresa ela não consegue gerir o negócio, ela não sabe verdadeiramente o que ela tem a receber nem o que ela tem a pagar. E aí ela fala, como eu vou cobrar do contador se nem eu mesma sei? E aí eu te falo, é complicado. Quando você para e pensa, eles estão no meio de um turbilhão e eles não sabem nem onde é o início e nem e onde chega o fim. Eles só estão atrapalhados. Entendi. Você acha, então, que um primeiro passo é contratar uma boa contabilidade ou não? Não. Qual que é o primeiro passo, Primeiro então? passo é contratar uma consultoria na área financeira, porque ela vai identificar os seus gaps, vai identificar os seus maiores problemas, onde está saindo, onde o seu dinheiro está indo, porque uma consultoria na área financeira, ela consegue sim, ao analisar os seus números, ela consegue identificar qual é o caminho que está percorrendo aquele recurso e para onde ele está indo. E aí, com o apoio da contabilidade, ou melhor, ele pode até identificar os gaps que a contabilidade está fazendo e te dar orientações, não orientações técnicas, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder olhar um balancete e avaliar e dizer, ele está realmente, é a realidade da minha empresa, ou não, ele não é a realidade da minha empresa. Então, como ele não tem conhecimento, ele não cobra. E aí o contador também não se vê no direito de fazer corretamente. E um outro caminho é o controle manual. O controle manual é muito difícil. Isso que eu te falei, o controle do meu pai. Meu pai fazia isso, ele tinha uma lanchonete. Caderninho e ele ali. fazia o caderninho, ele tinha um caderno dos que vendia fiado. Aí tinha o caderninho do caixa que entra e tinha o caderninho que pagava. Eu vejo isso hoje nas empresas que estão faturando 200, 300, fazendo controles manuais, 200, 300 mil, fazendo controles manuais. E aí fala para mim, eu não sei onde o meu dinheiro vai. Com certeza você não vai saber. Não tem como. O dinheiro, ele é algo que é fácil de você se perder. Você pode prestar atenção. Você, como pessoa física, só coloca um cartão de crédito na sua mão que você já se perde. Por quê? Exemplo, você ganha 2.500. Você consegue hoje um cartão de crédito com valor aquisitivo de 4.000. Você gasta os 4.000. E aí você começa a parcela. Daqui a pouco você está pagando, divide o cartão, depois você quer dividir as parcelas do cartão. É aquela mentalidade, né? Se eu ganho 2.500 e meu cartão do limite... Se eu ganho 2.500 e o meu limite do cartão é 4, então eu não ganho 2.500, eu ganho 6.500. Isso! Nossa, perfeito. Você realmente fez um cálculo maravilhoso. É isso aí. Já contabiliza como se o crédito fosse parte do próprio salário, porque ganha o salário, vai lá e paga o cartão de crédito. Você sabe que, antigamente, o que faz uma empresa quebrar não é a falta de vendas, é a falta de gestão. Exatamente. Antigamente eu pensava assim, qualquer problema na empresa pode ser resolvido desde que tenha venda. Se tiver entrando dinheiro, qualquer problema vai ser resolvido. Só que se você não tem gestão, às vezes você está vendendo e tomando prejuízo. Você está vendendo e vendendo mal. Você pode estar vendendo muito e tomando prejuízo, porque está faltando o quê? Gestão financeira. Eu era esse cara da execução, da venda, vamos fazer, vamos acontecer, etc e tal. De uns 2 anos pra cá foi que eu realmente comecei a profissionalizar essa parte na minha empresa, porque não era o meu perfil. E aí, como eu não tinha esse perfil, eu centralizava essa posição em mim, a minha empresa vivia numa bagunça constante. A partir do momento que eu descentralizei, trouxe uma consultoria financeira para perto, para poder fazer isso para mim, porque eu não tenho esse perfil mais planejador, analítico, as coisas começaram a rodar muito melhor.
Quando você pega, Vanderlei, uma consultoria, para fazer uma consultoria dentro de uma empresa, você consegue identificar isso também do perfil do empreendedor ou não? Imediatamente. Você faz as primeiras perguntas bem simples. A resposta já é vaga. Quais são Muitas essas vezes perguntas? eu já pergunto quanto você faturou e qual o teu lucro. Se ele não souber, Ele já não sabe responder. geralmente esse cara tem um perfil executor. Executor. E mais, eles consideram o seguinte: eu faço um preço, precifico. Então vamos lá. Se você não sabe quanto você faturou e você não sabe a margem de lucro que você tem, você está correndo um sério risco de quebrar. É só uma questão de tempo. É questão de tempo. E a precificação do produto ou serviço, ela é muito mal feita quando ela é feita. Ou não, ela não é feita. É realmente colocado assim, eu comprei, gastei 20, eu acho que eu vou vender por 45. É colocado dessa forma, não é planilhado, não é colocado todos os custos, todas as despesas, comissões de cartão de crédito, até a questão de parcelamento, antecipação de cartão. Tem várias bases, na base de cálculo ela não está composta. Então, a própria precificação já é errada, já começa por aí. E mais, quando entra dentro... Eu vou dar um exemplo, né? Conversei com um empresário que tinha um negócio e ele vendia no iFood. E aí ele conversando comigo falou, Vanderlei, eu trabalho. No final do mês eu não consigo pagar minhas contas. Eu tô todo mês tendo que pedir dinheiro emprestado, a juros, a bancos. E eu não sei porque eu vendo bem. Só que, por exemplo, eu vendo no iFood e eles me falaram que a comissão é de 12%. Quando eu fui fazer o cálculo é de 30%. Só que o meu lucro é de 20%. Então eu estava achando que eu estava ganhando 20%, eu estou tendo prejuízo. Aí eu perguntei para ele, tá, e por que você continua? Ou então, por que você não analisa a sua ficha técnica e refaz um produto só para iFood? Um produto que encaixe no perfil do iFood. Você coloca seu melhor produto de balcão no iFood e você está tendo prejuízo. É aquela resposta, né? Com iFood é ruim, sem ele é pior. A resposta foi essa. Você estava comigo? Não. Nossa, essa foi a Mas resposta. eu imaginei que fosse. Foi essa a resposta. Então, e muitas vezes você pode me dar a ficha técnica do produto que você, né, fazer um produto que encaixe naquele E aí custo. você vai olhar, esse empresário, ele não sabe qual que é o custo operacional dele. Não. Ele não sabe o que é uma margem de contribuição. Não. Ele não sabe o que ele precisa ter para poder entregar de forma razoável aquele produto ou serviço. E aí ele só vai colocando uma porcentagem por cima. E deixa eu te falar mais. Devido a não pagar o fornecedor em dia, ele perdeu crédito. Então ele está comprando em supermercado, em mercados que não tem preço de, né, preço competitivo. E aí o que acontece? Por não ter crédito no mercado, ele compra mais caro. Então, se você não sabe seu faturamento, sua margem de lucro, você vai quebrar. É só uma questão de tempo. Questão de tempo. Quando um dos sócios costuma colocar dinheiro dentro da empresa, aí ele camufla. Mas vai chegar uma hora que a estrutura vai... Sabe uma coisa que eu percebo, Vanderlei? É que a maioria dos empresários, eles querem que a empresa dele seja a melhor naquilo que ele faz. Então, se ele tem uma pizzaria, ele quer ter a melhor pizza. Mas ter a melhor pizza não significa que você vai ser um bom empresário. Não significa que você vai ter uma boa empresa. Não. Concorda comigo? Faz sentido isso? Plenamente, faz sentido. Faz puro sentido. E mais. Eu prefiro ser um ótimo empresário. Você tem que saber várias coisas que envolvem um empresário, né? Desde conhecer o seu produto, conhecer a qualidade do seu produto, conhecer a entrega do seu produto e conhecer a expectativa que seu cliente tem com relação ao seu produto. Só que ele se foca muito nisso. E aí tem uma venda agressiva, né? Eu quero vender. E nisso ele divide sei quantas parcelas, ele não calcula o custo como deve calcular, e aí o primeiro mês dá certo, o segundo mês dá certo, o terceiro mês ele começa, não estou dando conta. O que está acontecendo? E aí ele vai fazer uma venda mais agressiva ainda, porque ele aposta só na venda. Aí ele vai fazer outra venda mais agressiva. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco ele está sem recurso nenhum. Aí ele começa a pegar recurso de fora. E aí ele também não gerencia. Pegar recursos, né, de outras empresas não é ruim, mas desde que seja algo planejado. Por exemplo, você pedir um recurso para um investimento. Agora, você pegar recurso para pagar dívida, você só está aumentando a sua dívida. Perfeito. O recurso para investir no seu negócio, para expandir o seu negócio,
Perfeito. E eu acho que, inclusive, é necessário. Exatamente. Eu acho que é necessário você pegar recursos de terceiros para poder crescer. Ou do banco, ou de investidores, ou que seja. Porque se você não pega recursos de fora, o seu crescimento ele é muito pequeno. Porque vem um concorrente, tem mais coragem do que você para assumir esse compromisso, então ele pega esse recurso, domina o mercado, por ter dominado o mercado agora, acaba diminuindo a tua clientela, automaticamente ele consegue virar uma chavinha e ter uma margem de lucro muito maior do que você, porque ele já dominou o mercado. Exatamente. Então crescer, eu acredito, Vanderlei, que é um aspecto de sobrevivência. Se você não cresce, você morre. Tudo que não tá crescendo tá morrendo. E às vezes você tem essa possibilidade de pegar esse recurso e não tem coragem para poder fazer isso. Mas você pega o recurso e não usa ele corretamente. Você usa para pagar despesa, para pagar incêndio. E você continua no mesmo lugar. Até, ou melhor, se retrai, né? Porque você começa a não conseguir investir, a não conseguir produzir. Você já começa a não ter capital para pagar seu fornecedor. Você já não tem dinheiro para pagar o seu funcionário. Quantas empresas aí que no mercado, quando você fala no nome dela, ela perdeu a credibilidade? É verdade. Porque ela não honra seus compromissos. Por quê? Porque se perdeu, simplesmente se perdeu. E você vai atrás, conversa com esses empresários, eles não sabem nem explicar o que aconteceu. São tão leigos que eles não sabem nem explicar o que aconteceu. Mas é porque eu trabalho e não sei para onde meu dinheiro está indo. Exato. Ele fala assim, eu não sei. Porque não é por falta de trabalho, eu acordo de manhã, chego à noite cansado, não é por falta de entrega, só que simplesmente eu não fecho as contas não fecham no final do mês. E você pergunta, deixa eu ver os seus dados para fazer uma análise. Não tem nada. Verdade. Nada. Eu fiquei impressionada. Não é, uns ainda tem um caderno de caixinha, outros não tem nada. Simplesmente fala assim, não, as contas vão vencendo, vou pagando, quando eu não tenho dinheiro eu pego emprestado. E não tem controle nenhum. Não tem controle na compra de imediato, que as grandes empresas, é outro exemplo de grandes corporações. A área de compras é uma área muito delicada, porque a despesa, ela não está na hora de você pagar. Você não tem que enxergar como empresário na hora só que a despesa chega na sua mesa. Você tem que enxergar desde o momento que você compra. Então, já começa a eficiência no processo de cotação e compra. Se você não souber comprar bem, com preço, preço que seja compatível. Você ganha dinheiro na compra. Na compra, já no processo. Eu vou citar um exemplo. Uma vez, eu, como controle, cheguei na sala de um dos meus diretores para ele assinar um cheque. Na época era cheque ainda, que hoje é tudo código de barra. E aí ele reclamou porque ele estava pagando um valor X. Eu simplesmente levantei a página do processo e mostrei que ele assinou no processo de compra. Então, não adianta reclamar quando a despesa já está batendo na sua porta. Você tem que entender o seu processo de compra, como ele está sendo feito. Boa. Se ele foi correto, se você realmente está comprando melhor, se o teu comprador, o teu profissional está sabendo lidar com o teu produto, porque o produto também não tem que ser de qualidade, porque você hoje precisa entregar qualidade. Hoje, quem não entrega qualidade também não sobrevive, porque você sabe muito bem que o consumidor está muito mais exigente do que antigamente, muito mais. Ele troca você facinho. E aí você precisa dar um bom produto de qualidade. Só que aí você faz o quê quando você está apagando incêndio? Primeira coisa que você faz é comprar um produto de baixa qualidade. Aí o que vai acontecer? O seu produto não sai. Entendeu que tudo envolve um processo de planejamento, um processo de entendimento, um processo de conhecimento. Então, não adianta você só reclamar que não tem dinheiro. Você tem que reclamar lá no início, quando você começou a comprar aquele produto. Ou melhor, quando você formatou aquele produto. Quando, no caso de um prato, você tem uma ficha técnica. No caso de uma roupa, você vai ter a ficha técnica daquela roupa. Então, antes de comprar, você já fez o seu orçamento. Perfeito. Aí você vai saber o seguinte, você está comprando baseado naquele orçamento ou você fez aquele orçamento para inglês ver? Boa. Eu recebi uma mensagem essa semana de um rapaz que fez mentoria comigo. Ele falando bem assim, Vini, fiz uma mentoria com você, deu muito certo, prosperei, ganhei bastante dinheiro em 2024. E agora, no final do ano, o piso da minha casa estragou. E aí, em vez de eu ir lá e arrumar o piso, eu fiz uma reforma no apartamento inteiro. Reformei tudo. E agora eu tô quebrado de novo.
Eu sei que você vai brigar comigo, mas isso aconteceu. E eu respondi para ele o seguinte: isso só aconteceu porque você não sabia o que você deveria fazer com o dinheiro para sua empresa crescer. Porque se você sabe o que você precisa fazer para crescer, se você cria esse planejamento, você sabe que você não pode desviar recurso da empresa simplesmente para reformar a sua casa. Eu posso citar um exemplo na área corporativa, tá? Os gerentes de todas as áreas, ou gerente de áreas, né, é chamado para fazer o seu planejamento orçamentário do ano seguinte. Isso começa em agosto. Para setembro, no máximo outubro, você já tem o seu planejamento do ano seguinte. E já tem empresas que fazem para 5 anos. Uau. Então, para 5 anos, ela já sabe, porque ela faz o quê? Ela analisa o que ela quer, qual o objetivo, qual é o desejo da empresa. A empresa quer crescer tantos por cento, quer ampliar seu mercado em tantos por cento, quer chegar em alguns lugares, aumentar o seu nicho, quer melhorar o seu produto. Então, ela já desenvolve um plano macro. Boa. Começa já pelo plano macro. Por isso que eu estou te falando, um pequeno empresário, ele quer vender roupa, então ele já tem que começar a colocar no papel já as fichas técnicas das roupas, de quanto ele vai gastar para ele descobrir a produção. E onde ele vai, né? Qual o mercado, qual o perfil. Então, são várias etapas. E tudo isso está envolvido no planejamento estratégico. Sabe, Vanderlei, se a gente pudesse, eu fico pensando assim, se a gente pudesse resumir gestão em uma única palavra, seria antecipação. Antecipação. É antecipação. E quem antecipa, governa. Perfeito. É isso aí. Porque eu vou antecipar, beleza, eu tô antecipando 2025, eu tô antecipando 2026, tô antecipando 2027, eu tô antecipando os meus objetivos, o que que eu quero, o que é necessário para cumprir esses objetivos, o que que pode dar certo, o que que pode dar errado. Se der errado, qual que é a minha alternativa, o que que eu preciso fazer para poder chegar lá, ajustar, corrigir. Isso é metas, prioridades, objetivos e tudo mensurável. Porque não adianta eu colocar na cabeça um sonho fora da minha realidade. Tem que ser tem que estar no papel e tem que estar mensurável. Quanto, como, onde, por quê? Você tem que responder várias perguntas. E aí você tem que trilhar. A partir do momento do seu objetivo macro, você vai chegar no seu objetivo financeiro. Aí no objetivo financeiro, você vai fazer o quê? Metas a curto prazo, que ela muito está incluindo redução de custo. A médio prazo, que está muito envolvida com aumento de receita. E a longo prazo, que está envolvida com expansão. Então, começa o objetivo macro, vem para o planejamento estratégico, define os prazos e aí você sabe o seu resultado. Perfeito. E muitas vezes, talvez o seu lucro não seja o que você quer, porque você quer investir. Aí está correto. Por exemplo, para você, 30% é bom, mas só que você vai querer só 5%, porque você vai colocar 25% para voltar. Para poder dar, que eu chamo de retrofit, né? Que retrofit, você vai ampliar seu negócio. Então, tudo isso tem que estar no papel. Mas, não adianta também estar no papel e estar na gaveta. É monitoramento. Se a gente for descer para o aspecto comportamental das pessoas, eu consigo identificar isso com muita clareza na realidade onde você quer antecipar um sonho para você, a sua necessidade imediata e a necessidade do seu negócio. As empresas que são pequenas, geralmente a vontade do dono é a realização do sonho imediato. Pessoal. E aí vai pro pessoal, né? Porque eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero viajar, eu mereço isso. Geralmente o merecimento é utilizado como uma palavra de saqueamento da própria empresa. Exatamente. Então o cara fala, não, mas eu mereço isso, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, eu mereço isso. E aí ele está roubando a própria empresa para poder realizar um sonho pessoal e a empresa não está com essa visão de longo prazo. Então, quando a gente desce para o aspecto comportamental, o que eu percebo, Vanderlei? Os amadores, eles querem realizar vontades imediatas. Agora. Os profissionais, eles planejam essa realização pessoal para que a empresa cresça cada vez mais. Você já viu aquela frase que diz assim: empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Eu consigo entender essa frase, eu consigo entender o que ela fala, mas toda empresa, na verdade, é para enriquecer os donos, porque eles estão sofrendo risco. Então tem que ter um planejamento, inclusive, para ele enriquecer. Como é que ele vai fazer isso?
Porque não é só tirando dinheiro da empresa e matando a empresa. Tem que fazer a empresa crescer, você retirar dinheiro e ela continuar crescendo, não é isso? Exatamente, senão a fonte seca. Você vai apostar tudo nela, mas vai chegar um momento que a fonte vai secar. E aí você vai se sentir incompetente, frustrado, e você não vai saber onde, nem qual o primeiro passo, qual passo que eu dou para virar esse jogo. E aí fica bem difícil. E como eu te falei, muitas vezes a maioria das vezes você sozinho você não consegue. Você precisa pedir ajuda. Se você realmente quer crescer, quer prosperar, peça ajuda. Aí vem um ponto. A gente está falando que os amadores antecipam sonhos, vontades imediatas em relação ao planejamento da empresa. Segundo ponto, os amadores são orgulhosos. Todo amador, todo empreendedor pequeno, ele é orgulhoso, ele não sabe pedir ajuda. Ele não fala com ninguém. Ele deixa o negócio estourar sozinho. Daqui a pouco ele tem um infarto. Daqui a pouco ele tá passando mal. Daqui a pouco ele tem um burnout. Ele não aguenta, o cabelo cai, as coisas não funcionam. Por quê? Ele é orgulhoso. Exatamente. E os grandes empresários, eles não são... As grandes empresas, não existe orgulho. Dentro de uma sala, existe várias pessoas com competências diferentes para ajudar as grandes empresas. Não é um só que pensa. Cada um na sua área, cada um apresentando o seu conhecimento em prol da empresa. E faz o quê? Um contexto geral. Aí o pequeno empresário, ele quer ser tudo. Ele quer ser o pipoqueiro, como você costuma falar, né? É verdade. O pipoqueiro, ele compra a pipoca, ele compra o milho, o pipoqueiro, ele compra o milho, ele faz a pipoca, ele coloca no carrinho, ele empurra o carrinho, ele fala, olha a pipoca, sendo marketing, ele vende, ele entrega. Ou seja, ele é o setor de compras, ele é o setor de operações, ele é o setor de marketing, publicidade, setor de vendas e setor de operação. E aí ele não sabe ser financeiro. Aí depois ele não tem dinheiro para comprar pipoca de novo. Exatamente. Aí tem que vender o carrinho. Aí ele pega emprestado. Ou vende o carrinho. Aí ele pega emprestado, faz a pipoca, compra, pega dinheiro, gasta, não tem como pedir emprestado de novo. Não, porque perdeu. Porque ele perdeu a credibilidade. E quando você perde... Caracas. O meu pai falava isso. É melhor, ele brincava, é melhor você não ter amigo, mas você ter crédito na praça, né? Com crédito na praça você faz muita coisa. Agora, sem crédito na praça, é bem difícil. É verdade. É verdade. E eu te digo uma coisa, eu já tive várias experiências com empresas que eram humildes, de saber ouvir, mas as empresas hoje, elas também trabalham muito baseadas em dados. Dados que te diz o que e onde e como, o que está acontecendo. Os dados, eles são muito importantes. E com o processo de automação de sistemas de gestão financeira, hoje é muito prático e não é caro. Tem até contabilidade que fornece uma parte gratuita, até um determinado número para pequenas empresas. Você consegue alimentar esse sistema com todas as suas despesas, com todas as suas receitas, com toda a sua inadimplência, e ele te dá resultados. O que ele vai te oferecer? Dados para você tomar decisões baseadas em dados. Porque quando você toma decisão baseada em achismo, é outra coisa que faz afundar as empresas. Eu acho que eu posso, eu acho que eu consigo, eu acho que eu vou vender. É assim que os empresários pensam. E sabe uma coisa que eu percebo que faz muito sentido e conecta bastante com o que você está falando, Vanderlei? É que a gente quer dar uma resposta imediata. Eu, por exemplo, era muito assim, muito impulsivo. Você me fazia uma pergunta, eu já queria te dar a resposta agora. E parece que não saber a resposta é um pecado. Vou te dar um exemplo simples. A minha esposa está grávida. E a gente está cogitando em ter o filho nos Estados Unidos. E aí a pergunta é, e aí, vamos ter o filho lá ou não? Eu falei, não, peraí. Eu não tenho todos os dados para poder analisar e tomar a melhor decisão. Quanto tempo tem que ficar lá? Quanto tempo antes tem que ir? Como é que funciona o plano de saúde? Tem que pagar depois de quanto tempo do parto? Cobre o parto ou não cobre o parto? E depois que tem o parto, fica mais quanto tempo por lá? Vai voltar? Esse menino vai ter cidadania americana logo de cara? Como é que vai funcionar a certidão de nascimento dele? Se eu não sei todas as informações, eu não posso tomar uma decisão. Exatamente. E não é o que acontece. Os empresários tomam decisão baseada no achismo. Eu sou experiente, sou esperto, sou uma pessoa muito esperta e acha que a esperteza dele vai realmente alavancar o negócio.
E aí ele não busca conhecimento, ele não busca conhecimento de mercado, ele não busca conhecimento de concorrentes, ele não busca conhecimento dos bens substitutos, ele não busca ajuda financeira, ele não busca conhecimento de onde ele pode melhorar. Ele está tão acostumado a fazer tudo, todo dia a mesma coisa, e tem boas práticas no mercado que você pode alavancar sua empresa apenas mudando o direcionamento das suas atitudes. Não é nem aumentando o custo sobre ela, mas sabendo direcionar as suas decisões e os seus recursos. Como eu te falei, a falta de dinheiro não é simplesmente a falta de não ter dinheiro, é a falta de não saber gerenciar o dinheiro. Esse é um dos maiores problemas dos empresários. Ele não sabe gerenciar o dinheiro. E o dinheiro dele é o que está no banco. Se tem dinheiro no banco, eu tenho. Se não tem dinheiro no banco, eu não tenho. É assim que funciona. E já nas grandes empresas não funciona assim. Tudo está no sistema. Você tem o que você tem para receber com 30, com 60, com 90, com 80. Você tem o que você deixou de receber com 30, com 40, com 120. Então você tem tanto para trás quanto para frente. Você tem o que você vendeu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Você consegue fazer cenários, você consegue saber qual o melhor período que você vende, qual o período que você não vende. Você pode oscilar. Nesse mês eu vou avançar investimento. Esse mês eu vou recuar investimento. Como é que você consegue fazer isso? Conhecendo os números da sua empresa, Perfeito. Sabendo detalhar a sua empresa, conhecendo número por número, e é importante. E o número, ele conversa com você. Você olha para o número e ele conversa contigo. Você sabe se está bem ou não. E os empresários não têm noção disso. A maioria dos empresários, pelo menos que eu tive contato e o que eu vejo realmente. E parece até eu posso brincar assim, sabe aqueles memes que pega a pessoa que repete a mesma coisa? São várias pessoas em vários cenários diferentes, mas eles têm a mesma resposta. Parece até que receberam, sabe, um chip. Eu não sei onde está o meu dinheiro, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei onde ir. As mesmas dores se repetem. É verdade. E eu acho que isso é um problema cultural mesmo, né? Porque a gente aprende a empreender aonde? A gente não aprende a empreender. Não. A gente não aprende a ser financeira. A gente não tem aulas na escola, quiçá na faculdade, sobre finanças pessoais, o finanças Brasil, profissionais, infelizmente, eu já estudei um pouco sobre isso. Agora, eu já tive alguns estudos que estão implantando muito sutilmente a área financeira nas escolas, mas na minha época não tinha. Eu não tive, eu não tinha conhecimento nenhum financeiro. Na realidade, a área financeira talvez seja um dom, né? Porque eu sempre me destaquei muito na escola, nas matérias exatas. E eu odiava as matérias decorativas, sabe? Decorar, de história, essas coisas assim, eu não gostava. Mas a área exata, química, física, eu sempre me destaquei muito. Por quê? Porque eu sempre gostei do número, porque ele é exato. Só que quando eu converso com os pequenos empresários, eles estão tão perdidos que se você falar 2 para 2 é 5, ele vai falar, porque eles estão perdidos. Eles não estão ainda, sabe, estão envolvidos em outra área, em outro momento. O momento financeiro para eles parece que não existe. E aí eu fico triste quando eu vejo isso. Mas aí, assim, o empresário que quer crescer e se destacar, ele vai ter que aprender um pouco sobre isso. Vai ter. E não adianta apenas também só contratar uma pessoa para fazer. Ele também precisa entender como que funciona. Até mesmo para ele poder cobrar isso. Como eu te falei, muitas vezes, o que é que eu cobro do meu contador? Eu não sei. O que é que eu cobro do meu financeiro? Não sei. Eu já tive empresário que falou isso. Me ajuda a cobrar do meu financeiro, que eu não sei o que é que eu devo cobrar. Então, se ele não tiver um conhecimento básico, um conhecimento para poder discutir. Por exemplo, eu fui muito tempo também gerente geral. E gerente geral, você é obrigado a ter conhecimento de todas as áreas. Então, eu tinha conhecimento da área financeira, conhecimento da área de RH, conhecimento da área de operação, que entraria recepção, governança, manutenção, predial, tudo isso. E aí eu tive que ser geral. Eu tive que entrar em todas as áreas e aprender. Então, eu conversava com um jurídico, com um contador, com o gerente de manutenção, porque eu fui obrigada. Senão, como é que eu ia gerir o meu negócio? E os empresários hoje só sabem falar da área que ele atua. Ele não se preocupa de estudar os gaps que ele tem. Exatamente. Porque faz, como eu te falei, dentro de uma sala de uma empresa corporativa, se contrata profissionais de várias áreas. Para tomar uma decisão, várias áreas têm que responder.
Várias. E áreas técnicas. Técnicas, não é área. E um empresário, não, ele toma decisão baseada onde? Eu sou experiente. Eu já estou nesse negócio há muitos anos. Eu sei fazer. É assim que ele toma decisão. E aí, ó, tem uma hora que a conta chega. Chega, alguém paga a conta. E quem é que vai pagar essa conta? O Eu empresário. costumo dizer que o dono da empresa é o único exclusivo responsável pelo resultado financeiro da empresa. Com certeza. Ele é o único responsável. Não significa que ele tem que fazer tudo. Não significa que ele tem que apertar o parafuso. Não significa que ele tem que tomar as decisões financeiras. Ele vai ser o responsável. Quem vai executar isso é a equipe que ele vai contratar, a consultoria que ele vai contratar para ajudar ele a tomar as melhores decisões. Eu vou te dar outro exemplo, baseado no que você está falando. Eu fui gerenciar um empreendimento e eu estava com um problema sério num elevador. E durante 2 anos eu tentei trocar, né? Fazer um investimento no elevador. E sempre recebia negativa. Eu falei, tudo bem, eu sou financeira. Eu somei tudo que eu gastei com manutenções preventivas, corretivas, com peças e com reclamações de pessoas que ficavam presas no elevador, o prejuízo que estava dando nas redes sociais, no mercado sobre o empreendimento. Quando eu coloquei no papel, deu para comprar 2 elevadores. Uau! Meu Deus! Cacetada! 2 elevadores. Aí tomaram a decisão de trocar o elevador. É economia burra. Porque simplesmente trocava uma peça, ia lá trocava outra peça, ia lá trocava outra peça. E aí, quando você colocou 2 anos de peça, você já tinha comprado 2 elevadores. Mas é porque trocar a peça não vai ter um impacto muito grande no meu faturamento. A minha margem de lucro vai ser maior. Porque eu quero botar o dinheiro, ó, no meu bolso. Para realizar um sonho que é meu. E o meu negócio vai sendo sucateado. E aí, também tem que ter um pouco, eu vou te falar da questão da humildade. O dono do negócio, ele tem que ser humilde para ouvir. Para ele entender que está fazendo errado. Mostrar para ele onde ele está errando, só que ele tem que aprender com o erro. Mas, Vanderlei, eu sou humilde. Então, vamos lá. Você sabe o que é DRE? Você tem DRE? Se não tem, você não é humilde. Não tem DRE. Você não sabe e nem procurou saber como é que faz e nem contratou alguém para poder te ensinar a fazer isso. Nem fluxo de caixa, nem precificação, nada. Margem de contribuição. Nenhuma, não sabe. Então, ó, vamos lá. Você tá falando que você é humilde? Você sabe essas informações da sua empresa, do seu negócio? Se você não sabe, você precisa da Vanderlei, tá? Só pra você saber aqui, não é isso, Vanderlei? É isso aí. E hoje existe muita prática, boas práticas no mercado, que você chega com esse conhecimento e é rápido. A roda roda muito rápido. Questão assim de 2, 3 dias você já consegue dar uma virada no jogo. Não é questão de 6 meses, de 8 meses, tá? Se você chegar e a pessoa aceitar, ter compromisso. Eu vou citar outro exemplo, tá? Fui conversar com uma empresária e mostrei para ela o caminho. Quando ela falou assim, eu vou ter que fazer isso, ou eu vou contratar alguém para fazer isso, então eu prefiro não ter. Olha o custo que ela vai ter por não cuidar dessa área. Ela acha que um funcionário a mais, ela parando para analisar, ela vai perder tempo. Ela não tem noção do que ela está perdendo. Exatamente. Se você acha caro a educação, se você acha caro contratar pessoas para fazer o que você não consegue fazer, experimenta esse preço de ignorância. Vai ser muito mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Vai ser muito mais caro. E eu consigo perceber assim, Vanderlei, que o meu negócio começou a mudar de fato quando eu entendi uma dinâmica de crescimento. Qual foi essa dinâmica de crescimento? Primeiro eu contratei pessoas para fazer aquilo que eu não gostava, que eu não era bom. Então, eu sou bom em vendas, então eu vou ter que contratar pessoas para delegar as coisas que eu não gosto de fazer, para me sobrar mais tempo para as vendas. E aí eu vou vender mais, a minha empresa vai ter um faturamento maior. Depois eu percebi que eu estava sendo um gargalo. Não poderia ser apenas eu vendendo. Eu comecei a contratar pessoas para fazer aquilo que eu sou bom. Então, primeiro eu contrato para fazer aquilo que eu não sou bom, financeiro, por exemplo, organização, administrativo, toda a parte burocrática. Contratei, tá rodando redondo, tenho mais tempo para poder vender. Agora, vendendo mais, chega uma hora que eu vou bater no teto. Aí eu começo a contratar pessoas para fazer aquilo que eu sou bom também. Inclusive, encontrar pessoas melhores do que eu. É isso aí. Encontrar pessoas. Eu tenho
sobre isso, assim, eu vivi na pele. Que tem pessoas que não é humilde, que não aceita pessoas que tenha conhecimento que ele não tem. E aí ele dificulta o processo achando que isso vai dar bons resultados. Não vai dar bons resultados. É onde eu entro na humildade. É aceitar conhecimentos que você não tem. Absorve esses conhecimentos, engole ele. É para você crescer, criatura, Exatamente. né? Não tem como você evoluir apenas com o conhecimento que você tem. Né? Existe a diferença, né, da ignorância, inteligência e sabedoria. Né? Ignorante, você sabe que não sabe. A partir do momento que você começa a saber, você cria inteligência. Sabedoria é você aprender com seus erros e, melhor ainda, com o erro dos outros. Eu, como gerente geral, tinha várias áreas que eu não tinha conhecimento, mas eu sabia dizer humildemente, eu não sei, me ensina. E com isso eu aprendi muito, muito mesmo, muito, porque eu fui humilde. Eu sabia dizer com tranquilidade, transparência que eu não sabia, mas também na hora que eu sabia, que eu tinha conhecimento, eu tinha todos os argumentos. Eu posso te dizer isso que eu já tive em reuniões com diretorias e presidente, que quando eu falava, ninguém nem ia atrás. Porque sabia que se eu falasse, eu tinha fontes, e eu tinha a fonte e eu tinha os dados. Faziam uma pergunta, direcionavam para mim. Se eu desse a resposta, era tipo assim, não ia nem atrás. Porque sabia que aquela resposta que eu dei era verídica. Por quê? Porque quando eu não sabia, eu falava não sei. E quando eu sabia, eu afirmava. E se fossem atrás, encontrava a informação. Então, a credibilidade. Então, você dizer que não sabe, você não está perdendo credibilidade. Você está ganhando. E eu ganhei credibilidade quando eu falava que eu não sabia. Verdade. E com isso eu aprendi muito. Até chegar no meu funcionário e falar, me ensina. Como também já ensinei muito, de sentar do lado do meu funcionário e ensinar ele a fazer. Porque eu fazendo, que é o executor, eu não tinha tempo para fazer outras coisas, que é outro problema do empresário. Ele não quer parar para ensinar. Porque ele diz que não tem tempo. Só que ele entra nesse círculo vicioso também. Nunca vai ter tempo. Se você não parar para ensinar, você nunca vai ter tempo. E aí eu paro também para ensinar. Então eu trago aí na minha história de vida profissional muitos profissionais que foram meus subordinados, que passaram a ser meus chefes, e eu também fui chefe de meus chefes. Eu já tive passagem onde eu contratei chefes anteriores que passaram a ser meus funcionários. Por quê? Agora, de toda essa experiência que você tem, Vanderlei, qual foi o caso que você percebeu assim, que existiu dinheiro, mas por uma má gestão, uma péssima gestão, em especial financeira, as coisas iam acabar muito mal? Falta de humildade. A pessoa não queria dizer que não sabia. Uhum. A pessoa não queria que, por exemplo, você que tem conhecimento, mostrasse o caminho. Ele fazia o quê? Eu posso dizer assim, boicotava recursos, pessoas, processos, para que o que você, né, pudesse ajudar não sobressaísse. Por quê? Porque ele não queria que seu nome aparecesse. Então, ele preferia prejudicar a empresa e os diretores ou os donos não estavam percebendo isso, porque simplesmente alguns chefes preferiram ocultar aquele profissional técnico e competente em virtude de quê? Do seu ego. Não querer mostrar que não sabe, não ter humildade de dizer que não sabia e não falar veio dela. Então ele preferia boicotar, apagar, não deixar que aquele projeto seguisse em frente só para não dar o direito daquela pessoa sobressair. Mas isso aí não foi no Brasil não, né? Porque aqui isso não acontece não. Olha, sem comentários. Esse mundo corporativo tem muita coisa boa, mas a gente também vê que são pessoas, né? E tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que ela é o quê na tua vida? Ela te dá brilho, ela te dá energia, ela vive as tuas emoções junto com você. Ela bate palma para a tua prosperidade. Já tem outros que só o teu brilho incomoda, infelizmente. Eu já tive algumas experiências positivas e não... E aí, como é que lida numa situação como essa? O que faz? O que é que faz? Tem uma área que a gente chama de área que é a política, né? É você saber ter pessoas, conviver com pessoas, falar o que a pessoa quer ouvir, para que você possa até crescer dentro da empresa. Infelizmente,
eu sofri um pouco com isso. Por quê? Porque eu não sou de falar o que eu não acredito. Eu falo a verdade. E como eu já fiz testes, inclusive, com relação a isso, eu sou analítica ao extremo. Inclusive, eu tive até que diminuir um pouco desse meu lado analítico, né? Porque tudo eu tenho prova. Tudo que eu ia falar, eu tinha provas, tinha fatos concretos. Então, eu falava a verdade. Eu falava que o caminho era esse ou não era esse. E nem todos estavam à vontade ou queriam ouvir a verdade. Então, eu sofri com isso. Aham. Porque eu não sei dizer aquilo que não é verdade. Eu não Aham. sei dizer aquilo bonito só porque eu sei que você vai gostar de ouvir. Aham. E, por exemplo, Você sofreu de sincericídio. exatamente. Aham. Porque eu falava, mas, como eu te falei, eu tinha o que falar, eu tinha fatos. Eu mostrava, eu chegava, eu sempre fui uma profissional muito detalhista. Então, quando eu chegava num ambiente novo, a primeira coisa, quando eu não tinha computador, eu estudava os arquivos. Hoje, eu leio o computador. Eu posso dar outro exemplo. Eu entrei no empreendimento que eu fui síndica, representante do síndico. E aí, para eu ter conhecimento do empreendimento, eu li a primeira ata, de 10 anos atrás. Então, para eu entender quais eram os problemas que aquele condomínio tinha e quais eram as soluções que foram dadas. E aí, quando eu entrava em roda de discussão, eu sabia responder. Mas por quê? Através de conhecimento. Então, não é porque eu cheguei sabendo, eu fui atrás para aprender. E aí eu aprendi muito. Então, quando eu entrava num conselho fiscal, que eu também tenho experiência, sou técnica de contabilidade, eu já sabia o que dizer. Quando eu entrava numa reunião de conselheiros, eu já sabia o que dizer. Porque eu sempre ia baseada no estudo, eu estudava o que estava acontecendo. Esse exemplo do elevador. Eu fiz um estudo de 2 anos, então eu levei notas, eu levei fatos, não foi o que eu achei, o meu achismo. Uhum. Eu levei dados. E com isso, eu tive grandes mestres que se aproximaram de mim por causa disso. Que batiam palma e falavam assim, eu era carregada para todo lugar com ele, porque ele sabia que eu ia ajudar. Uhum. Mas já tive mestres que simplesmente me colocaram de canto pela mesma condição, entendeu? Então, para muitos, esse meu lado foi positivo e eu cresci bastante. Cheguei a cargos altos, mas para outros, ele foi me deixar num canto, fazendo tirando todos os recursos, tirando as pessoas, tirando os processos, não deixando eu falar. Entendeu? Uhum. Mas por outro lado, eu nunca desisti. Aí você fala, o que é que você faz? Até o último dia que eu estava dentro da empresa, eu dei o meu melhor. Tanto que na hora que poucos casos aconteceram, mas quando eu era para ser demitida, eles falavam assim, nós não temos nada para falar sobre o seu trabalho. Inclusive, eu ganhava PLR, eu ganhava lucro, bonificação, nunca fui tirada de nenhuma bonificação, porque eles não tinham fatos nem dados que prejudicassem a minha competência. Mas simplesmente não tinha nem o que dizer. E eu sabia que realmente o problema era a falta de umidade, sabe? Que, por outro lado, eles perdiam com isso. Porque quem ia sofrer? Era a empresa. Uhum. Agora, o que você dá como instrução, Wanderleia, para o empresário que está pensando em contratar uma empresa, uma consultoria, uma mentoria financeira? Você acha que isso é importante, não é? Com base em tudo que a gente falou, o que você poderia dizer para esse empresário? Se esse empresário deseja prosperar, crescer, fazer o seu negócio expandir, ele precisa sim de uma consultoria financeira, ele precisa de uma mentoria para que ele possa entender o seu negócio, para que ele possa conhecer melhor, planejar melhor e saber o que fazer e não deixar que os seus recursos sejam desperdiçados e muitas vezes alocando onde não deve. Muito bom. Não é falta de dinheiro. Não é falta de planejamento, conhecimento e parar para pensar. Não é agir, não é ligar o botão do automático. Só ir lá e acelerar. Você tem que parar, respira, vê o que está acontecendo. É melhor você parar hoje. E pode ter certeza. Você tem tempo de viajar, você tem tempo de final de semana estar com seus amigos, você tem tempo de fazer o que você quer. Por que você não para e analisa a sua empresa? Boa. Não vai ver os seus gargalos, não vai ver os seus gaps, não vai ver onde você pode, o que você pode fazer. Porque isso já existe excelentes práticas no mercado. Não é inventar roda. Você não vai inventar roda.
Você só vai dizer o caminho. E muitas vezes o caminho está ali, simplesmente a pessoa está cega. Muito bom. Sensacional. Sensacional. Não é falta de dinheiro, é falta de gerenciamento. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é falta de conhecimento, é falta de humildade. Humildade. Porque tem muita coisa boa, muita coisa fácil e que você não vai demorar muito para aprender. E se as pessoas quiserem tua ajuda, como é que elas fazem para te encontrar, Wanderlé? Como é que estão tuas redes? Olha, eu tenho o meu Instagram, que é WT Oficial, WT, Wanderlei Atrajano Oficial. Eu tenho o meu LinkedIn, que é Wanderlei Atrajano. Tem o meu site, que é WT Wanderlei Atrajano. Todos estão associados ao meu nome, à minha Wanderlei marca, Atrajano. Wanderlei Atrajano. Pois bem, se você precisa e quer melhorar sua gestão estratégica financeira e implementar uma metodologia das empresas que crescem, de fato, das empresas que prosperam, siga a Wanderleia. Wanderleia, muito obrigado pelo papo. Aprendi bastante aqui também. Vou colocar em prática, inclusive, mais controle e planejamento dentro do meu negócio, porque sem isso a gente não prospera, não. Com certeza. Tamo junto. Pode acreditar. E tem muita coisa fácil e boa. Isso vai dar bons resultados. O mesmo tempo que você perde para apagar incêndio é o mesmo tempo que você vai ter para planejar. Apenas você vai obter resultados diferentes. Muito bom. Muito obrigado. Fechou.